nós convidamos cada um a abrir a Bíblia no livro do profeta Neemias, e desta feita no capítulo número 8. Neemias, capítulo 8. Abra a sua Bíblia, por favor, para que você acompanhe a leitura. Em Neemias, capítulo 8, eu lerei verso 1, ou do verso 1 ao verso número 8. Neemias, capítulo 8, eu lerei do verso 1 ao verso 8. Acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado. Diz assim na Bíblia: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres que podiam entender. Preste atenção no que o texto ainda diz. Era o 1º dia do 7º mês. Repetindo aqui o verso número 3. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo que tinha ouvido ou que tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaí, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Verso 8 ainda diz: leram no livro da lei de Deus claramente, dando instruções de maneira que entendessem o que se lia. Queridos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Já oramos em alguns momentos do nosso programa, mas neste em particular, oraremos a fim de que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos abra o entendimento, nos capacite a compreendermos sua palavra, a entendermos aquilo que Ele há de falar ao nosso coração. Quando comecei a reler esse texto para esta reflexão, confesso que me estenderia até a perícope posterior, mas por força da mensagem na perícope única que li até agora, estaremos nos mantendo até o verso número 8, porque eu vi nesse texto, e creio que cada um também verá, uma mensagem dura de esperança, uma mensagem absolutamente moderna, não apenas para os tempos que estamos vivendo agora, mas para a nossa existência. Portanto, vamos clamar a Deus juntos, que por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos ajude a compreender as Escrituras, e mais do que isso, a colocá-las em prática.
nas nossas vidas. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e dirija-se a Deus em oração. De forma sincera, peça ao Senhor assim: Deus, fala comigo, me ajuda a compreender aquilo que o Senhor há de ministrar nessa manhã e me ajuda a transpor a barreira do entendimento para praticar a tua palavra. Fale com Deus nesse momento. Eu vou dar alguns instantes para que cada um ore por si mesmo e depois, de maneira audível, clamaremos a Deus por sua intervenção. Senhor, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. O Senhor sabe como está cada um que neste momento se reúne nesse canal. O Senhor conhece o coração, a mente. O Senhor sabe, ó Deus, todas as coisas. Portanto, o Senhor também sabe que somos irremediavelmente dependentes do Senhor. Eu particularmente clamo da tua capacitação mais uma vez essa manhã. O Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor sabe que sem o Senhor eu não sou capaz de transmitir a palavra do Senhor. Portanto, permite, Deus, que nessa manhã a tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações e que nossas vidas sejam moldadas por ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quando pensamos em igreja, no que tange a sua existência, nós vemos no discorrer ou narrativa bíblica, desde o início das coisas, a maneira como Deus lidava com o povo, desde o Antigo Testamento, a forma como esse povo lidava com Deus, com seus preceitos, a maneira como esse povo se apresentava diante de Deus para louvá-lo, para apresentar diante dele, inclusive, os seus pecados, clamando misericórdia. Nós vemos a Bíblia descrevendo os momentos da história nesse sentido. E nós atravessamos o Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, temos a igreja agora estabelecida nos moldes que inclusive nós conhecemos. Uma única igreja inicialmente estabelecida, pautada exclusivamente na palavra do Senhor. Mas a nossa história registra que nós tivemos uma ruptura. O tempo mais conhecido desse nosso é quando no século XVI tivemos, se posso dizer assim, um racha na igreja única. E essa igreja, então, sofreu uma divisão. Nós tivemos os antigamente conhecidos como protestantes. Um momento ou outro na vida da igreja. E aí, se nós continuarmos a ler a história, nós veremos que essa igreja sofreu ramificações diversas. E aí nomes e posturas e focos e estratégias passaram a caracterizar ou a descaracterizar a igreja de Jesus Cristo. Nós começamos a avaliar, por exemplo, o que é mais importante, é número ou é qualidade? É melhor ter qualidade no que nós temos e menos pessoas, ou o contrário? Como é isso? Aí nós começamos a conviver com situações e posturas e entendimentos que às vezes confundem nossas cabeças. Alguns falam de liberalismo, outros, por exemplo, de pentecostalismos, ou outros insistem num tradicionalismo. Alguns falam serem ortodoxos, outros falam serem neoliberais, puritanos, neopuritanos. Essas coisas todas, essas palavras, essas nomenclaturas, essas tendências, essas linhas, tudo isso que enche a cabeça da gente, que muitas vezes nem conseguimos compreender tudo isso, na verdade tem um único ponto. Existe um pilar, existe um ponto de partida que nos ajuda a entender desde o início da nossa história, no Gênesis, chegando até os nossos dias, existe um único ponto que é determinante para pelo menos compreendermos essa loucura toda. É a maneira como lidamos com a palavra de Deus. Foi assim no Gênesis. Deus estabeleceu sua palavra, estava estabelecida. E a maneira como lidamos com ela, em Adão, trouxe-nos a desgraça que já conhecemos. E no desenrolar da nossa história, tanto Antigo quanto Novo Testamento, mais uma vez eu afirmo a vocês que tudo está pautado na forma como vemos e como lidamos com as Escrituras. Essas nossas divergências, esses pontos que muitas vezes, em vez de nos aproximar, nos afastam. Que nos colocam, por escolha nossa,
em lugares e patamares que não são nossos. Tudo está definitivamente ligado à maneira como lidamos com as Escrituras. Porque isso reflete na maneira como lidamos com o Senhor. E também, óbvio, com Deus, com o próximo. Nós estamos estudando o livro do profeta Neemias. Nós vimos nos capítulos anteriores lições extraordinárias, desde o primeiro capítulo, quando Neemias recebe de Anani, seu irmão, as notícias acerca de Jerusalém e daqueles que lá estavam. Nós vimos aqui ainda na igreja, quando nos reuníamos e fisicamente estávamos próximos, a maneira como Deus agiu na história de Neemias e do povo. A estratégia de Deus, a postura de Neemias. Nós vimos também, em vários momentos a oposição presente, tentando embargar a obra, tentando atrapalhar aquilo que Deus tinha por fazer. E vimos Neemias como um líder exemplar, portando-se de forma a manter a sua fé no Senhor e também animar o povo, sob a consciência de que estavam imbuídos de algo que receberam do próprio Senhor. Então nós vemos o decorrer da história do livro de Neemias, os muros tendo sido construídos até a sua metade. E no capítulo 6 nós vemos festa, mas já vemos mais oposição, e o texto sagrado continua a discorrer, e vimos recentemente que os muros foram reconstruídos na sua totalidade. Nós temos até o capítulo 7 uma parte muito importante da história, da missão, quando Neemias e o povo se entregam àquela obra, que precisamos nos recordar que não tratava-se apenas de uma reconstrução física. Aquilo que Deus estava fazendo na vida de Neemias e na vida de seu povo tinha objetivos muito mais profundos do que a reconstrução física, mesmo que importante, de uma cidade, dos muros, de uma cultura, de uma história. Deus estava tratando o seu povo já muito, porque o seu coração havia se rebelado contra o Senhor e havia se distanciado dele. E nós chegamos agora no capítulo número 8, no capítulos 8, 9 e 10, nós temos o que eu considero ser o momento mais importante da história registrada por Neemias. Aqui nesses capítulos nós vemos a restauração espiritual. Nós vemos Deus trabalhando para a restauração da aliança, do coração do seu povo, para voltar-se para o seu Deus. Esse é o grande destaque que vemos agora neste capítulo. A renovação da aliança. O texto sagrado diz que era o 7º mês. O 7º mês do ano religioso é o primeiro mês do ano civil. E este mês em destaque, para nós significa hoje setembro ou outubro, mas neste momento era o dia da celebração do ano novo. E nós sabemos que ano novo para muitos tem um sentido especial. É como se para nós e no nosso calendário, ao passarmos de 31 de dezembro para 1º de janeiro, tudo fosse muito novo, a vida fosse nova, mas na verdade não é, pelo simples fato do calendário mudar. Mas era um marco muito especial e que na história desse povo também apresenta-se como uma oportunidade única de um novo tempo. Então, a partir deste verso, nós vemos um encontro acontecendo, uma reunião acontece, um culto. Eu quero e chamo a atenção de cada um de vocês para os versos que vamos analisar, e eu separei didaticamente em 4 momentos ou em 4 pontos para nossa reflexão, porque em cada um desses pontos nós veremos atitudes para renovação espiritual que estava por acontecer na vida daquele povo, que já estava acontecendo e que também devem acontecer na nossa história. Nós falaremos nesse texto sobre renovação espiritual e destacaremos a partir do texto lido atitudes que eles tiveram, que também devem ser fonte da nossa reflexão. A primeira atitude que quero destacar é união para conhecer. Se você está acompanhado aí, ou mesmo se não estiver, para guardar, repita comigo. A primeira atitude qual é? União para conhecer. Eu acho que pode ser um pouco mais forte. Vamos lá? União para conhecer. Muito bem.
versículo 1. Eu vou reler e você acompanha, por favor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Deixa eu primeiro fazer uma pontuação antes de falarmos dessa atitude detidamente. A leitura das escrituras era exigida pela lei que fosse feita diante de todo o povo a cada 7 anos. Mas é importante nós nos lembrarmos que esse povo rebelde, durante o longo período que esteve no cativeiro, perdeu essa prática, porque na verdade já havia se afastado do Senhor. E neste momento nós vemos essa prática determinada e abandonada novamente acontecendo na vida do povo. Esse desejo generalizado por ouvir as palavras ou a palavra de Deus novamente era um sinal muito claro de que algo de Deus estava acontecendo na vida do seu povo. E aí o texto registra: se ajuntou como um só homem. Preste muita atenção, porque a união que falo para conhecer é que agora, vindo das suas cidades, onde cada um estava, o texto ao falar de um só homem, ele está falando que todos que se reuniram estavam com o mesmo propósito, buscavam a mesma coisa, tinham o mesmo foco, em detrimento dos gostos, em detrimento das expectativas, em detrimento daquilo que achavam que poderia acontecer. Existia um propósito único na vida daqueles que se reuniram. O texto diz que eles se reuniram na praça. Era uma área espaçosa que ficava perto ou da extremidade sudeste do templo. E o texto diz que, reunidos ali, eles fizeram um pedido. E o texto diz assim, que eles falaram com Esdras, o quê? Que trouxesse o livro da lei de Moisés. Preste atenção, por favor. Preste muita atenção. Eu disse a você no início da reflexão que essa mensagem é uma mensagem de esperança. E é. Às vezes nos confundimos em pensar que mensagens de esperança são aquelas apenas que nós falamos: olha, vai dar certo, Deus tem todo o poder, Ele tem todo o controle, e a gente fala: que massa, que esperança que encheu o meu coração. Não, esperança é quando Deus nos concede a oportunidade também de revermos aquilo que tem que ser revisto para nos aproximarmos dEle. Nós estamos falando de restauração espiritual. E a primeira atitude destacada aqui é união para conhecer. O povo que se reuniu naquela praça, que se reuniu diante de Esdras, tinha um único propósito. Eles foram para aquilo que eu posso dizer que naquele momento era a igreja deles, metaforicamente falando. Eles se reuniram e o texto diz que Esdras está diante deles e o propósito deles foi estabelecido pelo texto. Eles pediram que Esdras trouxesse a palavra de Deus, o livro da lei. Atenção, meu querido, minha querida, ao que o texto está nos ensinando. Para que haja renovação espiritual, aqueles que se dizem povo de Deus ou que se reúnem em nome de Deus, deve ter o mesmo propósito. E o propósito não pode ser outro, se não focar e se render diante da palavra de Deus. Talvez você, assentado aí na sua poltrona, fique pensando: pastor, mas que colocação óbvia. Não, não é tão óbvio assim. Eu vou provar e eu faço uma pergunta. Qual o objetivo, então, que nos reunimos em nome de Deus? Nas nossas praças ou nas nossas igrejas? Eu estou falando de o propósito real dos nossos corações. Porque, meus irmãos, prestem atenção, muitas vezes nos reunimos para briga, para dissensão. Muitas vezes nos reunimos para, indo à igreja, ver o que fulano está fazendo, está vestindo, para poder avaliar isso, avaliar aquilo. Muitas vezes vamos à igreja para apontar o dedo exclusivamente para as coisas que estão erradas, sem nos dispormos para ajudar a consertar. Muitas vezes nos reunimos na igreja para poder queixar da liturgia, do programa, do pastor, da pregação, do irmão, do louvor.
das crianças que choram, que reclamam, que brincam. Muitas vezes vamos para a igreja com muitos propósitos diferentes. E quando vamos para a igreja com propósito diferente, quando nós nos unimos com outro propósito, senão para conhecer mais o Senhor, nós estamos desfocados e fora da vontade de Deus. Este povo que se reúne aqui, ele se reúne com o mesmo objetivo. E o texto diz que eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Eles disseram: tragam a lei de Moisés, porque nós precisamos. Temos todos o mesmo propósito. Não há restauração espiritual, não há renovo, não há avivamento se o povo não estiver reunido com o mesmo propósito. E digo, não apenas o mesmo propósito, mas o propósito certo e verdadeiro, que é estar reunido diante da palavra do Senhor e do Deus da palavra. Se eu e você nos unimos a outros com qualquer outro objetivo, estamos fora daquilo que Deus quer que nós façamos para que haja restauração espiritual. Essa é a primeira atitude que eu destaco no texto. A segunda eu quero destacar, e vou compreender um número de versículos um pouco maior. Bote os olhos para o texto sagrado, por favor. Agora, o capítulo 8. Eu vou reler a partir do verso número 2. O texto diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, atendendo o pedido deles, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e o texto ainda destaca aqueles que estavam ao seu lado, embora não dê informações detalhadas sobre ele. O verso 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. A primeira atitude que eu destaquei aqui é a união para conhecer. A segunda atitude é postura para crescer. Vamos repetir a segunda atitude: postura para crescer. Mais uma vez, para guardarmos: postura para crescer. Eu chamo a sua atenção para o texto. Olha só, o texto diz que Esdras ouve o povo, traz o livro da lei e apresenta-se, ou apresenta diante do povo. E atenção, Esdras surge de maneira destacada agora no livro de Neemias. Ele foi um instrumento de Deus para o retorno, ou o segundo retorno dos judeus do exílio, 13 anos antes. E a sua linhagem sacerdotal é mencionada no seu livro. O que nós temos agora é Esdras, o escriba, versado, preparado na lei de Moisés e disposto a buscar, a viver e a ensinar essa lei. Agora preste atenção nessa postura para crescer. Primeiro, um destaque nela, a responsabilidade pessoal. Preste atenção no texto. O texto diz que foram homens, mulheres e todos que eram capazes de entender. Cada um deveria apresentar-se tendo o mesmo propósito. Embora fosse um corpo, uma congregação, a responsabilidade era de cada um. O texto destaca, embora nós conhecemos um contexto do Antigo Testamento em que as mulheres não tinham o respeito que deveriam ter, inclusive segundo as Escrituras, mas nesse contexto nós já vemos homens e mulheres reunidos. Alguns estudiosos destacam que o registro de que eram capazes para entender é afirmando que as crianças não estavam presentes nesse momento. Mas o destaque que eu quero fazer é que somente aqueles que de fato não tinham condições de compreender. Porque historicamente, desde muito novos, eram instruídos esses aqui acerca das Escrituras. Portanto, aqueles que tinham capacidade estavam presentes. E eu quero repetir o seguinte: embora era um grupo, uma congregação, muita gente, cada um tinha responsabilidade de portar-se naquele momento, para que ele individualmente pudesse de fato crescer e contribuir para o crescimento dos outros. O texto diz ainda que
O texto foi lido, olha, preste muita atenção, por favor. Não é o pastor Marcelo quem está dizendo, é o texto. O texto diz aqui, ó, que Esdras abre o livro diante deles e começa a ler o livro desde a alva até o meio-dia. Se eu falo de responsabilidade pessoal, dentro dessa postura eu falo também de dedicação. O texto diz que a leitura foi feita, pelo menos, faz umas contas aí, 6 horas. Foi desde o amanhecer até o meio-dia. Você está entendendo, não? Ah, você está entendendo. O texto diz que eles se reuniram, cada um estava ali para tomar para si aquilo que tinha por aprender, e a leitura foi feita por cerca de 6 horas. Segura aí que eu vou voltar nisso, porque ainda tem mais um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Porque o texto diz que ele abre o livro e lê esse tempo todo, ó, presta atenção aí. Ele estava num púlpito de madeira, não é como nós temos aqui hoje, era como se fosse um elevado de madeira, para que fosse de melhor identificação dos seus ouvintes, mas também para que compreendesse que as escrituras deveriam receber lugar de destaque, não o pregador, mas a palavra de Deus. E o texto diz que ele então começa a ler o texto desde muito cedo para eles. E o verso 5 diz assim, que ele abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo, aí o texto diz, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé. O mesmo texto diz, estavam com os ouvidos atentos. Ouvidos atentos. Nós estamos falando aqui de um povo escolhido por Deus, que já havia experimentado as bênçãos do Senhor, promessas do Senhor, mas que tornou-se rebelde. E agora, como um filho pródigo, tendo sofrido, tendo amargado a dor e as consequências de ter virado as costas para o Senhor, agora esse filho se apresenta diante do Pai, e os seus olhos, ouvidos e mentes estão focados naquilo que seria lido acerca da palavra de Deus. E por 6 horas, ou pelo menos 6 horas, estavam ali atentos, ouvindo da palavra de Deus. E o texto diz o seguinte: quando o Esdras abriu o livro à vista deles, sabe o que eles fizeram? O outro destaque é reverência. Se colocaram de pé. Postura para crescer. Primeiro, o destaque foi a responsabilidade pessoal. Olha, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Não adianta você esperar que o seu pai, sua mãe, seu filho, seu tia, seu pastor, qualquer pessoa faça por você aquilo que você tem que fazer. A responsabilidade para restauração, ou para manutenção, ou crescimento espiritual da gente é nossa. Não é da igreja. É pessoal. Cada um tem uma função no corpo, mas é importante que nós entendamos isso. A postura que esses aqui tiveram para o crescimento deles é que cada um compreendeu que ele deveria portar-se ali diante daquele momento para receber, para ter aquilo que Deus tinha por fazer e falar. É importante que compreendamos isso, para que não nos esquivemos das nossas responsabilidades. É pessoal. E o outro destaque nesse aspecto de postura é sobre a dedicação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O texto diz que quando a Bíblia foi aberta, o livro da lei foi aberto, quando as palavras de Deus, segundo prescrito lá no primeiro verso diz, foi aberto diante deles para ler, eles ficaram ali até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus. A gente prega 30 minutos, 40 minutos, o culto dura 1 hora, já tem um tanto de cara torcida nas nossas igrejas. A gente senta para assistir um futebol 2 horas, rindo e fazendo festa. A gente vai para o cinema e curte aquele negócio 2 horas, 2 horas e 40. Se for esses filmes doidos aí, 3 horas.
Convenientemente, nós entendemos que vale qualquer tempo para fazer aquilo que nos dá prazer, mas quando nós falamos da palavra de Deus, dá coceira nos nossos ouvidos muitas vezes, e nos tornamos rebeldes e murmuradores, porque não temos tempo para a Bíblia. Vamos fazer uma avaliação pessoal, já que a responsabilidade é pessoal. Cada um pensando em si mesmo, quanto tempo você gasta de leitura da Bíblia por dia? Quanto tempo gastamos? 1 minuto? 2, 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora? Não estou fazendo julgamento, eu quero fazer uma reflexão. Quando o povo se reúne para ir para a igreja, nós entendemos que existe um único propósito, que é de ir cultuar a Deus, de ouvir da palavra de Deus. Que desgraça é essa que nós nos metemos? Por que tanta intolerância à verdade? O que se tornou a igreja? O que se tornou ou se tornaram os ajuntamentos? 6 horas e nós não aguentamos uma. Sinceramente, temos que parar e refletir, queridos, porque isso está intrinsecamente ligado ao nosso propósito diante do Senhor, acerca da entrega e da dedicação que temos e da nossa postura. Como se não bastasse 6 horas de culto, 6 horas na presença do Senhor. O texto diz que quando Esdras abriu a Bíblia, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o celular e ficaram vendo as notificações do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Foi isso? Não. Quando Esdras abriu a Bíblia para ler, o que eles fizeram? Eles ficaram conversando com o irmão e cutucando e falando se a gravata do pastor estava torta? Não. Ficaram conversando com o colega do lado e perguntando para qual restaurante que ia depois do culto? Não. Foram reverentes. O texto diz que quando abriu a Bíblia, o temor tomou conta do coração deles, e eles ficaram em pé, o tempo inteiro, amando e ouvindo das Escrituras e cultuando a Deus. Em muitas das nossas igrejas que parece um mercado central, o sujeito, a sujeita chega, o culto já começou, chegou atrasado, já está errado. Uma vez falaram comigo, pastor, mas o senhor já começou o culto e a gente chega depois e perde o início, então chegue no horário. Não, mas o senhor colocou esse momento do culto logo no início, as pessoas nem chegaram. As pessoas que não chegaram estão sendo irreverentes. Claro que existem imprevistos, mas imprevisto todo domingo, pelo amor de Deus. A gente está sentado na frente aqui do público, não fica vigiando ninguém, mas não tem como não ver. Tem irmão que você pode esperar, 9h15 ele está chegando, 9h30. Tem um miserável que chega com a cara amassada, 10h15, 10h30. Peraí, gente. E o que me mata também é o seguinte, o sujeito chegou atrasado, mas ele chegou atrasado, o que me mata não, estou falando da reverência por causa do texto, não é gosto meu não. Aí ele chegou na porta, aí o culto está acontecendo, ele entra achando que ele é um candidato a um cargo público, que ele sai cumprimentando todo mundo, sorridente, acenando e quer dar um abraço, pelo amor de Deus. Chega com vergonha porque você está atrasado, passa no cantinho, se estiver lendo a Bíblia, espera só, para. Estão orando, espera um pouquinho na porta, participa daquele momento, depois escolhe um lugar e senta. Mas não, o sujeito senta ali e ele já está lá levando a comidinha dele, só falta levar pipoca e um guaranazinho e comer a pipoca e tomar o seu refrigerante. Vai lá e fala aí, pastor, peraí, gente. O que viraram as nossas igrejas? Quem é Deus para nós? Por que somos tão irreverentes? É sério que você precisa botar aquela bermudinha de ir para a praia no sábado à tarde para ir para a igreja no domingo de manhã? Deixa de besteira, seu nojento. Que irreverência nós estamos apresentando diante do Senhor.
Qual é a concepção que temos de Deus? Eu não estou santificando, dizendo que isso aqui é espiritual. Não, gente, isso aqui é acrílico, isso é papel, isso aqui é tudo. Não, mas nós temos que entender que aqui nós temos a palavra de Deus. Nós temos que entender que nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Nós temos que entender que nós somos criaturas, que nós somos adoradores e que o Senhor está buscando gente que adora Ele em verdade e em espírito e não é com irreverência. Deus não aceita qualquer coisa, não aceita. Mensagem de esperança para nós. Primeiro ponto da nossa reflexão, a primeira atitude é o quê? Você se lembra na sua casa? Deixa eu ver. Não ouvi. Primeira postura é união para conhecer. A segunda postura a atitude é postura para crescer. Eu vou para a última logo. Não, última não, são 4. A terceira é rendição para adorar. Que coisa linda. Vamos falar de novo? Repete aí. Ensina seu filho a falar com você. Terceira postura. Rendição para adorar. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Eu vou ler o versículo número 6. O texto diz que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Presta atenção. O primeiro ato daquele momento de culto é quando o livro é aberto à vista de todos. O segundo ato, o povo fica de pé em reverência. E no terceiro ato, Esdras vai ler as escrituras, mas o texto diz que ele ora, ele bendiz o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? O povo que estava ali, ele levanta as suas mãos e ele se rende, ele se prostra ante a grandeza de Deus e das suas obras. E o texto diz que esse povo faz isso para adorar o nome do Senhor. Preste atenção, rendição é quando você faz um negócio. Já foi assaltado? Não, eu já fui em Recife, eu nem morava aqui ainda e fui assaltado nessa cidade. Pense, estava dentro do carro ainda com mais 2 amigos e foram alguns minutos que eu ficaria na casa que estava hospedado e a hora que estávamos nos despedindo vieram 2 homens com arma em punho, um de um lado do carro e o outro do outro. O que estava do meu lado veio, apontou a arma, encostou na minha barriga e eu fui saindo do carro e o rapaz que estava comigo também saiu, tinha uma moça conosco atrás e aquela cena assim de minutos. E eu quero destacar o seguinte: quando saí do carro, eu saí assim, ele encostou a arma na minha barriga, eu levantei as minhas mãos e fiquei ali assim, ó. Eu disse, deixa só a moça sair. Ele falou, cala a boca. Ele enfiou a mão no meu bolso, pegou o celular, pegou os trem que tinha no carro, mandou todo mundo sair, levou o carro e tudo. Sabe o que é rendição? Rendição é quando você chega e fala assim, olha, eu me rendo, eu me entrego, eu diminuo, faz o que você quiser, seja do seu jeito. Eu não estou querendo comparar aquele marginal a Deus. Eu estou querendo chamar a sua atenção para um ato de rendição. É quando você reconhece que você não tem nada para fazer, que você não tem poderes, que você não tem controle da situação. Isso foi a minha realidade. Quando eu transponho isso para a vida com Deus, é quando nós nos apresentamos diante dele, quando nós aprendemos as Escrituras, quando nós nos dirigimos a Deus, quando nós rememoramos sua palavra, suas obras, então vemos a nossa pequenez, então centrados naquilo que ele requer de nós, nós nos quedamos para dizer o Senhor é Deus, e importa que o nome do Senhor seja visto, e aí nós nos prostramos em adoração. Rendição para adorar. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. É quando o nosso eu é descentralizado. É quando nós paramos com essa meninice, com essa nossa imaturidade de querer as coisas do jeito que a gente quer, para que a gente se sinta bem e entende que nós devemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque é para Ele. Ah, quantas vezes você já deve ter ouvido ou falado alguém dizer assim, eu não gostei do culto hoje. Já ouviram? Já falou? Que vergonha, hein? Não gostou? O culto é para quem? É para mim? Para você? Pera, tem uma coisa errada. O culto é para Deus. Quem tem que gostar ou não do culto é Ele.
Ah, mas eu não gostei daquela pregação. Foi? Eu não gostei daquele cântico. É mesmo? Peraí. Nós deveríamos estar reunidos com o mesmo propósito. E o propósito não é agradar a mim e a você. Nós deveríamos ter uma postura de reverência, de responsabilidade. Nós deveríamos ter uma postura de entrega. Nós deveríamos estar rendidos em adoração para dizer, Ele é Deus, somente Ele é Deus. Não gostei? Não. Aí o sujeito está numa igreja, aí eu vou para outra, porque eu vou para outra. Não, porque eu não gostei daquela igreja. Eu sei que nós temos identificação com o pregador, com o jeito e tal, mas o que eu estou pensando é o sujeito que está aqui, que vai para ali, que vai para lá, que vai para lá, e está todo mundo errado. Nenhum lugar presta. Nenhum pregador é bom. Nenhuma igreja é acolhedora o suficiente. Está tudo ruim. Ei, acorda, meu irmão. Está errado. Quando aquela mulher que conversava com Jesus, falava com ele sobre adoração, ela perguntou, onde é que eu tenho que adorar? Por favor, onde é que eu tenho que adorar? Aí o Senhor disse assim, vai lá para a igreja presbiteriana da Madalena e adore lá. Foi isso que o Senhor disse? Não. Mas você pode vir. Mas a resposta do Senhor foi, seja na Madalena, seja na fulana, na outra. Se tiver centrado nas Escrituras e conduzido pelo Espírito, é isso que o Senhor está buscando nos seus adoradores. Rendição para adorar. Na rendição nós nos esvaziamos de nós mesmos. Ah, mas é o meu sonho. Eu sempre quis isso na minha vida. Que tolice! Se isso não é o que Deus quer. Sabe qual é o final disso? Caminhos de morte. É isso que a Bíblia ensina. Por quê? Porque a criatura está no lugar do Criador. É como se invertêssemos. Nós que deveríamos adorar, agora adoramos. Ou deveríamos adorar, somos adorados. Adoramos a nós mesmos. Adoramos o nosso pregador, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Mas eu quero pensar detidamente nesse ponto sobre a nossa postura de adoração, gente. O texto está falando de restauração espiritual. Ela está centrada nas Escrituras e a adoração não pode ser diferente. Não é o ritmo da canção, não é se é um cântico espiritual, se é um hino. O ponto é, seja isso ou seja aquilo, biblicamente, se está fundado nas Escrituras, deve ser feito como um instrumento de adoração. Assim como a oração, assim como a responsabilidade com os dízimos e as ofertas, assim como o batismo, assim, tudo aquilo que nós oferecemos em culto ao Senhor, deve de fato ser um culto a Ele. Vamos ver se a gente lembra das 3 atitudes até agora? Primeira atitude é união para... Lembra não? União para conhecer. A segunda atitude, postura para crescer. A terceira atitude é rendição para adorar. A última e não menos importante é seriedade para crer. Estranho? Eu vou explicar. Por favor, os 2 últimos versos dessa porção chamam a sua atenção. O texto diz aí, a partir do verso número 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acu, Anã, Pelaías e os levitas, aqueles que estavam com Esdras à frente, os líderes da igreja, aqueles que se dedicavam também ao ensino da palavra, e o povo estava no seu lugar. E o texto diz que estes que estavam à frente com Esdras, leram no livro da lei de Deus, olha aqui, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Presta atenção na seriedade que eu estou dizendo. Ensinava o povo o que, gente? Ensinava o povo na lei de Deus, na palavra. O ensinamento era a palavra, e o outro destaque era, claramente, dando explicações para que se entendesse. Olha aqui, deixa eu te falar da seriedade que eu estou dizendo. Igreja não é o lugar que a gente vai para se sentir bem na pregação, entendeu não? Credo, pastor, então nunca vou na sua igreja, porque se o senhor acha que eu não tenho que me sentir bem na igreja, depende do conceito seu de sentir bem. Então deixa eu corrigir minha palavra. Tá bom, nós devemos ir à igreja para se sentir bem, desde que sentir bem seja ouvir e fazer aquilo que Deus quer que nós ouçamos e façamos. A seriedade que eu estou dizendo aqui é porque o ensino das Escrituras
Deve ser a prioridade, porque é a partir da lida com as Escrituras que vai determinar tudo na vida daqueles que servem o Senhor. E o texto destaca que esses líderes que aqui estavam, o foco que o texto dá neles não é no nome deles, não é em quem eles são. O foco é na postura séria que eles têm de lerem e de explicarem as Escrituras. A Bíblia não está ensinando para a gente que nós devemos ser os fãs de carteirinha, os adoradores dos pregadores do nosso século. Eu sou de fulano, eu sou do outro fulano, do ciclano. Se fulano falou, é mais poderoso do que a Bíblia. Que tolice! Qualquer um, gente, qualquer um, esse pastor aqui, o primeiro deles, qualquer um que falar alguma coisa diferente do que a verdade das Escrituras, seja anátema. Temos que parar de endeusar esses pregadores dos nossos dias. Eu não estou dizendo que você não pode gostar do estilo. Olha, eu gosto tanto do jeito do pastor Mateus pregar, quando ele prega, ai, que negócio. Eu não estou dizendo que está errado você gostar do pregador e do jeitão dele. Claro que não. Eu estou falando quando nós perdemos o foco é a Bíblia, não é o sujeito. O destaque, a seriedade aqui é porque eles estavam ensinando a verdade de Deus. Não é a verdade deles, porque tem um tanto de gente aí com respeito, vamos dizer assim, a nível municipal, nacional e até internacional, que muitas vezes está caminhando em direções contrárias às Escrituras e muitos cegamente fazem aquilo, defendem aquilo porque é o fulano que está falando. Gente, a autoridade não é do fulano, a autoridade é da Bíblia. É da Bíblia. O texto encerra essa perícope aqui dizendo que eles explicavam de maneira que eles entendiam. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sustentação da fé está no conhecimento das Escrituras, não está numa canção bonitinha, não está num sentimento, no arrepio que você sentiu no culto, não está na eloquência de um pregador, não está no conhecimento teórico de alguém que está falando. A fé vem pelo o entendimento da verdade de Deus e a prática dessa verdade. Nós temos que abrir os olhos sobre isso. No fundo, quando nós nos prendemos aos pregadores, aos estilos, ou quando nós não temos o discernimento para saber o que o outro está ensinando, se está certo ou se está errado, é porque no fundo, estamos buscando agradar nós mesmos. Voltamos no problema anterior. A centralização da gente. Seriedade é de uma igreja, é de um púlpito, é de pregadores e de uma igreja que está centrada e focada em aprender o que a Bíblia ensina. E para isso compara como os crentes conhecidos nas Escrituras que avaliavam tudo o que era pregado para saber se estava igual às Escrituras. Seriedade. É vital compreendermos que o centro está nas Escrituras. Ah, mas eu gosto tanto daquele hino. Que legal, eu também gosto muito. Mas isso não nutre a gente espiritualmente. Eu gosto tanto de conversar com a fulaninha, aquela tanta sabedoria. Ótimo, a Bíblia diz que no multidão de conselhos é sabedoria. Mas a estabilidade, o crescimento e a restauração espiritual só acontece com seriedade nas Escrituras. Vamos lá? Repita comigo. A primeira atitude qual foi? Você ainda lembra? União para crescer. Segunda, união para conhecer. Postura para crescer. Rendição para adorar. E seriedade para crer. Nós não podemos crer em qualquer besteira que estão dizendo por aí. Temos que ser sério, porque Deus é sério. Meus queridos, esta é uma palavra de esperança para nós. Esta é uma palavra de Deus para a restauração espiritual do seu povo. É isso que está acontecendo aqui. Na próxima semana, isso será visto nitidamente na sequência da pregação.
E eu convido você a não apenas ler o livro de Neemias, mas voltar-se para as Escrituras como um todo. Porque só há restauração, só há avivamento, e a história ensina isso, quando há uma volta para as Escrituras. Houve uma quebra das Escrituras lá atrás. Tivemos um movimento importantíssimo de reforma. O foco estava na volta das Escrituras. E depois disso temos ainda uma série de linhas humanas, desgraçadas. E eu te convido a focar-se nas Escrituras. Porque restauração espiritual só há na palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento.